Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 17 de maio. Agora na Espanha são 21 horas e 11 minutos. No Brasil, 16 e 11 da tarde. Gente, a BTC, depois de estressar essa região de sobrevenda aqui, esverdeada e escura, está voltando como num efeito elástico em direção à linha d'água, que está lá em 27.500, 27.600. A gente está agora aprisionado no patamar da VWAP mensal, mas com o corpo real desse extenso que a gente está desenhando no 4 horas, é bem provável que o corpo real subsequente já avance em direção à linha d'água, que está lá acima de 27.500. É para lá que a gente está indo. Eu reportei que sempre que a gente avança por essa região de sobrevenda brutal, a gente volta como num elástico em direção à linha d'água. No diário ficou bonitinho, o candle, um doji perfeito, um pavio descendente, um pavio ascendente tímidos, um corpo real engolfado tanto pelo corpo real de ontem quanto pelo corpo real de anteontem, ou seja, isso aqui está se desdobrando numa subfigura triangular que deve iniciar a nossa tão esperada onda 5, que vai levar a BTC para 36, depois vai formar A, B e C, e provavelmente vai encontrar a nuvem e depois desenhar uma nova figura de acumulação. A gente vai bater em 36, depois vai encarar a nuvem de volta em A, B e C e desenhar uma nova acumulação. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, acumula, volta para VWAP. Agora a gente esgarçou aqui a penúltima upper, voltamos para VWAP. Na sala de sinais, todos os sinais fecharam com gain, com lucro no bolso dos assinantes, tanto o sinal BTC quanto o sinal USDT. No Copy Trade, boa parte dos sinais fecharam com gain, só tem alguns sinais em aberto, uns 4, que daqui a pouco vão fechar com lucro no bolso dos assinantes. Quem quiser ter acesso a esse indicador, o Linha 9 Future, que antecipa e faz um prognóstico dos próximos 50 candles nos 5 minutos no futuro, é só assinar a sala e reportar o nome de usuário da TradingView, que os nossos moderadores liberam acesso a esse indicador. Eu estou liberando mais um indicador, que é o Smart Money, o Linha 9 V2, que reporta as paredes de compra e venda pelos institucionais, vale muito a pena. E agora na seara fática, o bilionário Paul Tudor Jones diz que nunca vai deixar de investir em BTC. O bilionário americano também ressaltou a importância da escassez da BTC frente ao ouro. O ouro, para quem não sabe, é inflacionário. A indústria de mineração de ouro fica minerando ouro, que goza de uma raridade geológica, mas sofre uma inflação com a quantidade de ouro minerada que é jogada no mercado. A BTC ela goza de uma raridade matemática e por isso o Paul Tudor Jones reporta que não há nada parecido com a Bitcoin. E a Uniswap será implantada numa parachain do ecossistema Polkadot, a Monbeam, a exchange descentralizada que aglutina mais da metade do volume de negociações em DEX, está migrando agora para sua versão dentro do ecossistema Polkadot. E o Elon Musk atualizou o seu exército de robôs treinados e que se comportam com base numa interface de inteligência artificial. A Tesla Bolt demonstrou a capacidade dos androides da Tesla Bolt. É bizarro o que eles são capazes de fazer. Interagem com os seres humanos como se fossem pessoas. É muito provável que num futuro muito próximo atividades mais básicas hoje destinadas aos seres humanos serão destinadas a esses androides. Atividades mais complexas, como por exemplo promover uma cirurgia médica, aí ainda seria necessário um monitoramento humano. Mas num futuro não muito distante é possível que um androide realize uma cirurgia ou eventualmente algum procedimento mais complexo. O Elon Musk está muito animado com o seu exército de androides, por assim dizer. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden embarca para o Japão e disse estar confiante
num acordo para aumentar o teto do endividamento. Os republicanos reclamaram da viagem ao Japão, disseram que a proposta democrata vinda da Casa Branca, no sentido de aumentar e diminuir o déficit e aumentar o superávit primário com base em aumento de impostos, ainda não encontra eco entre os republicanos da Câmara Federal. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E 9 mortos numa mega inundação no norte da Itália fez a Itália também cancelar a corrida de Fórmula 1 em Imola, que estava marcada agora para os próximos dias. 9 pessoas morreram, milhares estão sendo retiradas da região de Emília-Romagna. Gente, eu já fiquei hospedado no norte da Itália, na região de Sanremo. Ali, para quem não conhece a Itália, o norte da Itália, no noroeste ali, a Itália é espremida no norte, entre o mar Mediterrâneo à direita, né, para quem vai em direção a Milão. Eu já fui de carro até a Milão. E são montanhas que, na verdade, viram uma grande cachoeira em direção ao mar. Tem uma série de obras de infraestrutura, mas se vem uma chuva torrencial, não consegue segurar. No noroeste, nessa região da Emília-Romagna, é a mesma coisa. Ali a Itália fica espremida entre uma série de montanhas escarpadas e o mar Adriático, e foi ali que teve a enxurrada. Eu já fiquei uma semana ali em Sanremo para o festival de música, pertinho ali de Mônaco. Foi chuva que não acabava mais. Aquela região chove muito. Eu posso estar errado, mas mais de 50% dos dias do ano aquela região só chove. É bizarro o que está acontecendo, mas existe muita infraestrutura, mas eles não deram conta da quantidade de água que caiu. E um estudo promove uma reviravolta sobre as origens da nossa espécie. Uma nova análise genética de 290 pessoas sugere que os humanos surgiram em vários momentos e lugares na África. Nós não descendemos de um único ser humano que teria dado origem à nossa espécie. Na verdade, esse novo estudo sugere que todos os seres humanos da nossa espécie teve origem na África, mas em vários locais diferentes e de forma quase simultânea. A marca da nossa espécie foi ter exterminado todas as outras espécies de humanoides, de hominídeos. E o fato é que a nossa espécie, o fato dela ter surgido em vários locais diferentes, provavelmente houve o encontro dessas espécies e aí gerou os descendentes atuais dos seres humanos, nós, os Homo sapiens sapiens. Mas o fato é que esse estudo sugere uma revolução na origem, que não teria se originado de um grupo de hominídeos que passaram por via mutação, passaram a ser o Homo sapiens. Na verdade, vários grupos na África sofreram a mesma base mutacional e geraram a nossa espécie. Vamos ver como esse estudo será recebido pela comunidade científica. A BTC segue agora promovendo uma explosão ascendente daquela cunha triangular aqui no 6 horas. No 4 horas a gente consegue visualizar muito bem a movimentação. A gente está desenhando quase que um Morobuzu. Provavelmente a nossa resistência mais imediata agora fica em 27.500, 27.600. Agora a BTC é 27.156. Se nada fugir do script, eu volto para analisar a própria BTC amanhã. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.